Quando alguém chega a um pronto-socorro se queixando de dor na região central do tórax ou em cima do peito esquerdo, uma dor em aperto forte que eventualmente se irradia para o braço esquerdo, para o queixo ou para o pescoço, nós damos o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, que pode ter ou não alteração eletrocardiográfica. E se dosam marcadores de necrose. Se esses marcadores de necrose estão elevados, o indivíduo teve infarto do miocárdio. Se não estão elevados, o indivíduo teve angina instável. Tenho observado que esse marcador de necrose, o mais utilizado, chama-se troponina. Tenho observado no pronto-socorro uma enorme quantidade de pacientes com troponina elevada e sem nenhuma clínica de infarto do miocárdio. Isso tem me deixado curioso e inquieto. Agora temos um artigo publicado numa revista americana de alto impacto falando sobre esse assunto. E quem vai comentar para nós é o Dr. João Luiz de Alencar Araripe Falcão, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e é hemodinamicista, que é o especialista em cardiologia que faz cateterismo, do Hospital de Messejana. Por favor, Dr. João Luiz. Olá a todos, aqui quem fala é João Luiz Falcão. A pedido do Dr. Ricardo Pereira, eu vou comentar um artigo que foi recentemente publicado no JAMA, em abril de 24, intitulado Is Myocardial Infarction Overdiagnosed, publicado por um grupo de Massachusetts, da Universidade de Harvard, que questiona se o infarto do miocárdio está sendo superdiagnosticado e as consequências disso. Então, fatos relevantes é que 750 mil indivíduos, são diagnosticados com infarto anualmente nos Estados Unidos. E existe, há cerca de 2 décadas, houve um estudo clássico que demonstrou que 2% dos indivíduos com infarto eram liberados para casa sem o diagnóstico e que eles evoluíam muito mal. E a falha em diagnosticar um infarto é uma das principais causas, ou era uma das principais causas de má prática nos Estados Unidos. Em consequência disso, muitos hospitais passaram a adotar políticas de procura ativa do infarto e reduzir os limiares de sensibilidade de métodos diagnósticos e de marcadores de enzimas para fazer esse diagnóstico em pacientes na emergência. E o fato é que, se o subdiagnóstico é um problema, o superdiagnóstico também o é, uma vez que está associado com mais testes, mais custos para o paciente, um período de maior tempo de internação, maiores riscos por procedimentos invasivos eventualmente desnecessários. Além disso, existe questões também psiquiátricas, tendo em vista que cerca de 20% dos indivíduos com diagnóstico de infarto evoluem com depressão, financeiras, pelos custos envolvidos na internação e em procedimentos que eventualmente não são cobertos pelo plano, e o custo disso como um todo para a sociedade. Então, vários estudos têm demonstrado que existe 15 a 20% de superdiagnóstico de infarto em trials, que são estudos randomizados. E uma análise de auditoria tem mostrado que cerca de 9% dos pacientes diagnosticados com infarto nos Estados Unidos são mal diagnosticados, eles na verdade não tinham infarto. Também estudos com ressonância magnética têm mostrado que cerca de metade dos pacientes diagnosticados com infarto, pelas métricas atuais, não tem áreas de fibrose na ressonância. E por que isso acontece? Porque esses pacientes têm sido rotineiramente testados com troponina na emergência por qualquer sintoma, às vezes o sintoma mínimo e às vezes até a ausência de sintoma ou sintoma não relacionado à parte cardiológica deflagra a dosagem da troponina. E alguns estudos têm mostrado que aleatoriamente 1 em cada 7 pacientes que se dosa
troponina nos Estados Unidos têm troponinas alteradas na emergência. Então, esse é um grande problema. E dosar a troponina e identificá-la como alterada não quer dizer que o paciente teve infarto. A gente precisa ter a curva de troponina e a gente precisa que, idealmente, a troponina seja corrigida para a idade do paciente, porque existe uma curva etária e essa correção muitas vezes não é feita pelo laboratório, de modo que muitos pacientes têm sido diagnosticados com infarto erroneamente. A ponto de que o diagnóstico baseado em troponina de infarto nos Estados Unidos, quando a troponina está alterada, 16% dos pacientes realmente têm infarto, enquanto em outros hospitais, em outros locais, em outros países, como por exemplo na Inglaterra, a troponina, o infarto baseado em troponina, acerta o diagnóstico em 60% dos casos. Então, os autores propõem algumas estratégias para tentar evitar o superdiagnóstico, como ajustar a troponina para a faixa etária, evitar a dosagem de troponina indiscriminada para qualquer paciente em quaisquer condições, né, clínicas, reservar para pacientes com maior probabilidade pré-teste e, eventualmente, lançar mão de métodos de imagem de uma forma mais parcimoniosa, mais prudente, para tentar evitar o superdiagnóstico de infarto. Eles colocam que hoje em dia, na visão deles, o superdiagnóstico de infarto é um problema até maior do que o subdiagnóstico de infarto nos Estados Unidos. E que o superdiagnóstico de infarto não é uma coisa benigna, está associado com problemas psiquiátricos, problemas econômicos, aumento de risco para o paciente por procedimentos e permanência hospitalar prolongados, em especial nos muito idosos. Então, fica a mensagem para a gente tentar minimizar esse problema também aqui no Brasil, sendo mais cuidadoso na dosagem das enzimas e adotando a melhor prática médica. Obrigado. Agradecemos ao Dr. João Luiz, que falou para nós sobre diagnóstico de infarto agudo do miocárdio nos Estados Unidos, o que pode ser extrapolado para o Brasil. No próximo vídeo, vamos falar sobre consumo de maconha nos Estados Unidos. Até lá!